E se você é investidor do HCTR11, como eu, e está num enorme prejuízo ali de muito mais ali do que 10, 20, 30 reais por cota e quer saber o que você pode fazer, fica nesse vídeo que eu vou falar o que eu fiz com as minhas cotas do HCTR11. Lembrando que eu estou nele há muito tempo, basicamente desde quando ele nasceu. Então já vai fazer alguns anos com as cotas deles e nos últimos meses ali eu venho tomando uma decisão ali que eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou tomando essa decisão. E pode ser que seja muito útil para você, principalmente porque mais de 99% dos cotistas do HCTR11 está no enorme prejuízo. Mas antes da gente continuar, eu já convido vocês, comentem aqui quantas cotas que vocês têm dele e também o preço médio, que é muito importante. Preço médio é a coisa mais importante possível nos investimentos. Agora, como que a gente vai começar com esse vídeo? Primeiramente, pelo seu preço. Cara, o HCTR11, velho, é um fundo complicado, né? Porque toda vez que a gente vem aqui e faz um vídeo sobre ele, ele consegue cair um pouco mais. Então é inacreditável o tanto de que esse fundo consegue cair. Hoje está custando cerca de R$17 ali, sendo que somente hoje está caindo cerca de 4%. Quando a gente olha no último mês, ele está caindo mais de 31%. E no seu período máximo ele vem caindo mais de 84%. Então o que acontece? O HCTR11 ele é aquele típico fundo ali que não tem um problema somente nele, é um problema na economia no geral. E o que aconteceu para que o fundo caísse tanto assim? Cara, foram diversos acontecimentos com que prejudicaram o fundo e como ele já estava mais prejudicado do que tudo, ele conseguiu afundar cada vez mais. Então, pode parecer inacreditável. Sabe aquele ditado lá que, já caiu uma ali cerca de 10, 20, 30%, não cai mais? Com ele cai. Porque tudo pode acontecer nesse fundo. De tudo que é coisa boa, coisa ruim ali, coisa boa não, né? Sempre coisa ruim para acontecer no fundo, que é sempre isso que acaba afundando demais ele. Quais que foram os primeiros acontecimentos? Se você pegar olhar no seu preço ali, no seu histórico, nos seus primeiros anos, ele tinha um preço ali na casa de 100, 100 e poucos reais. Ali, depois de um tempo, ele começou a cair o seu preço, principalmente por conta da sua queda nos dividendos. Era um fundo que pagava ali R$2 por cota e de repente ele começou a pagar ali cerca de um e pouquinho. Caiu um pouquinho ali, mas ainda conseguiu se manter ali acima de R$1. O que aconteceu? O fundo, como ele tem uma estratégia extremamente arriscada, ele começou a ter muito problemas com seus FIIs. E cara, se o fundo não está ganhando dinheiro, não tem o que ele fazer, ele não vai conseguir distribuir altos dividendos. Só que essa merda aqui, ó, que eu tô explicando para vocês, de ele não ganhar dinheiro e tentar distribuir altos dividendos, vai refletir nos dias de hoje, porque a CVM agora literalmente acabou de pisar no calote ali do HCTR11, de que ele estava abusando de uma outra técnica que eu vou explicar aqui para vocês, que era para conseguir distribuir um alto dividendo. Agora, qual que foi a outra merda? Cara, basicamente ali na economia brasileira é simplesmente uma caixinha de surpresa, porque tem época que o Brasil tá indo muito bem e tem época que ele começa a afundar muito. E adivinha, cara, a Selic influencia muito nos investimentos, principalmente nos fundos imobiliários, porque toda vez que a Selic aumenta, qual que é a grande pergunta ali que os investidores fazem? Vale a pena eu comprar ali um fundo imobiliário que está pagando cerca de 10, 11, 12%, sendo que a Selic está com o mesmo 12%? A maioria acaba optando pela Selic. Então, pode parecer pouca coisa, tá? Só que quem tem muito dinheiro quando faz essa migração da renda variável para a renda fixa, impacta muito no mercado. Então, basicamente, todos os fundos imobiliários e ações começam a cair quando tem alta na Selic. Então, o pessoal migra aqui da renda variável e vai ali para a renda fixa. Basicamente isso que acontece. E adivinha, o HCTR11 já estava em queda porque teve queda nos seus dividendos, teve queda na sua cota. Agora ele caiu ainda mais por conta da economia brasileira. Só que qual foi o outro grande problema ali? Os principais CRIs que ele tinha, tanto indiretamente como diretamente, começaram a dar muito problema. Então o fundo simplesmente ele começou a ter prejuízo nas suas operações, em vez de ter lucro que nem ele estava acostumado. Então, onde ele estava já ruim pagando ali cerca de R$1 por cota, ele caiu mais ainda, pagando ali hoje cerca de 50 centavos até menos por cota. Isso alguns meses atrás, tá? Cerca de quase um ano que eu estou falando. O que aconteceu? A economia brasileira piorou ainda, a Selic subiu mais ainda, forçando mais ainda que o fundo caiu. Basicamente aconteceu depois que a gente viu que ele tinha uma dupla exposição em um fundo imobiliário que era basicamente dele mesmo, porque só ele que tinha aquele XBXO lá, que era o famoso circuito de compras, um péssimo CRI, péssimas garantias, e adivinha o que aconteceu?
taxas absurdas, uma hora basicamente ia dar merda. E começou a dar merda, o que fez que o fundo afundasse. Então hoje, a maioria dos seus CRIs ali, cerca de mais de 70% deles, estão ferrados. Então a grande esperança do pessoal que investe no HCTR11 é do quê? Que ele conseguisse pegar esse CRI que não está pagando para ele, que ele voltasse a pagar. Só que adivinha, meus amigos, adivinha, como toda desgraça para CLT que tenta ser investidor é pouca, o que ele vai fazer? Ele vai ficar mais de um ano sem pagar a gente ali com esses CRIs. Então ele vai fazer mais de um ano que não tem nenhuma decisão em cima desses CRIs que não estão pagando e também a gente fica ali na grande expectativa. Só que ele sempre foi um fundo que forçava um dividendo ali mais elevado do que estava ganhando. Existem algumas técnicas ali contábil que você consegue fazer o quê? Por mais que você tenha um prejuízo nesse mês, você consegue distribuir um dividendo um pouco maior considerando o pagamento que você vai ter no futuro, basicamente pegando o lucro do futuro e distribuindo no presente. Então o pessoal da HCTR11 estava fazendo muito isso. Então mesmo mês que ele não tinha lucro, ele distribuía dividendo. Por quê? Ele vai ganhar esse dinheiro no mês que vem, só que ele já estava fazendo antecipadamente esse valor. E adivinha o que aconteceu, meus amigos? A CVM chegou lá e falou assim, ó, basta, agora ninguém mais vai fazer essa putaria de ficar distribuindo dinheiro sem ter lucro. Então foi isso que afetou mais ainda o HCTR11. Então depois dessa sequência de cagada aqui que eu contei para vocês, a cota dele hoje está a preço de banana, literalmente. Agora vem a grande pergunta, ele vai falir? Cara, o HCTR11 ele não vai falir. Por mais ali incrível que pareça, ele tem um patrimônio positivo. Fundo imobiliário com patrimônio positivo não fale. Pelo menos até hoje não teve nenhum caso assim do fundo imobiliário com patrimônio positivo falir. Ah, pode acontecer de trocar gestora ali, acontecer alguma coisa assim do tipo? Sim, isso pode acontecer. É muito difícil, tá? É muito difícil, mas realmente pode acontecer. Principalmente porque o HCTR11 vem dando um trabalho ali gigantesco para os seus cotistas, já vai fazer há muito tempo. Então, basicamente, eles meio que escondem a informação. Eles vão falar que está realmente à disposição, que está tirando as dúvidas ali dos investidores, só que quando você tenta realmente entender o que acontece no relatório gerencial dele, em vários momentos você vê que aquilo lá já era meio que previsível, só que eles meio que tentavam esconder. E isso afeta muito a cota. Tanto que esse negócio aí de pegar, não distribuir dividendo quando não se tem lucro, eles demoraram para lançar esse tipo de informação no Instagram dele. Então, basicamente, fez com que a cota caísse mais de 30% numa pancada só. Então, é muita coisa de prejuízo que ele está caindo. Então, ele não vai falir. Ele vai voltar a pagar dividendo? Muito. Mas agora, o que você pode fazer com a cota? Eu vou contar minha história aqui basicamente para vocês, como eu comecei a investir no HCTR11. Estava começando a investir, já tinha algumas cotas ali dele, e ele começou a pagar muito dividendo, se destacando muito. Então, era um fundo muito bem falado. Cara, estratégia arriscada, todo mundo ama, principalmente na época que está dando certo. Então, adivinha, eu comecei a me apaixonar pelo fundo. Tive ali cerca de mais de 10 mil reais investido no HCTR11. Só que eu comecei a perceber algumas coisas estranhas. Principalmente quando ele começou a investir em fundos da própria casa, tanto atrelado ele como do Deva, que é um outro irmão dele que é muito parecido. Só que o que começou a acontecer? Os dividendos dele começou a cair, a gente perguntava para a gestora o que estava acontecendo, ela não respondia e eu comecei a sair dele aos pouquinhos. Então, por incrível que pareça, por mais que eu tenha um prejuízo dele ali acumulado de mais de 3 mil reais ali, eu saí dele no prejuízo. Então, o meu preço médio nele era na casa dos seus 120 reais. E mesmo assim, eu preferi vender do que ficar passando nervoso, porque é um fundo que você não vai ter paz, pelo menos no meu ponto de vista. E como eu não estava querendo tanta emoção assim, eu acabei optando por vender a maioria das minhas cotas do HCTR11. Só que eu não vendi tudo. Nos investimentos você pode fazer o quê? Quando você tem um fundo imobiliário com lucro e você vai vender, você tem que pagar uma DARF, você tem que pagar um imposto sobre essa venda. E quando você vende um fundo imobiliário no negativo e um no lucro, você não precisa gerar essa DARF, porque um anula o outro. Então, basicamente, eu tenho algumas cotas ali do HCTR11 negativo, para quando eu vender ali a minha parte negativa no HCTR11, eu pegar meio que abater num fundo positivo e no outro negativo. Então,
Então, essas foram as duas atitudes que eu tomei em relação ao HCTR11. Pode ser olha, uma sugestão para você, você vai depender muito do que você tem em carteira. Tem muita gente que eu conheço que está querendo segurar ele ali. Então, pode até mesmo começar a ser uma oportunidade, de tanto que o fundo caiu, que a gente vai começar a analisar ele de uma maneira mais especulativa daqui para frente, porque o tanto que ele caiu pode começar até mesmo a ficar mais interessante. Só que o grande ponto é que ele nunca mais vai voltar para o preço que estava, nem mesmo ali para cerca de 40, 50 reais por cota. Então, isso esquece, não vai acontecer. Tudo daqui para frente é especulação. E quem é especulação já tem que estar preparado, que tem hora que vai ganhar e tem hora que vai perder. A maior parte do meu dinheiro está voltado para investimento de longo prazo. Especulação, a gente deixa aquele pouquinho. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, valeu, falou!